Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Irmãos, eu quero bater um papo com vocês sobre a mensagem que eu trouxe lá no último vídeo, onde eu destaquei a importância de se entender as profecias apocalípticas da Bíblia pela Bíblia. E neste caso, essas profecias apocalípticas não é um fato encontrado somente no livro de Apocalipse de João. Aliás, a Bíblia fala de 5 Apocalipse e o último foi o Apocalipse narrado por João. Então, o que eu quis mostrar nessa mensagem é que essas profecias não podem ser interpretadas lendo o texto e pensando como se fosse uma notícia para hoje com o entendimento que eu tenho. Porque, irmãos, para interpretar de maneira correta, existe uma regra. A linguagem utilizada nessas profecias não é uma linguagem como nós conhecemos nos dias de hoje. Hoje falamos diretamente sobre qualquer assunto. Antes não, antes era usado uma linguagem poética, isso dentro da cultura hebraica. Por isso que literalizar profecias é um erro que o cristianismo tradicional cometeu. Então, nessa abordagem que eu fiz na mensagem, eu apresentei as regras para se obter uma interpretação saudável destas profecias e entendimento, que aliás são preditivas apocalípticas. Por que preditiva, irmãos? Porque ela não apenas prevê eventos futuros, mas os descreve de maneira catastrófica. Muitas vezes em seus textos apresentam a destruição do mundo. E no caso dessas profecias, irmãos, hebraicas, o mundo não é o mundo global, não é a Terra como hoje nós conhecemos. Como eu digo sempre, a Bíblia toda, ela é um fim de algo e começo de algo. É um ciclo de fins e começos de mundo, mas nunca o fim global, e sim um fim de um mundo local, para vocês entenderem melhor. Então, neste vídeo, eu citei que nós usamos em nossa interpretação a interpretação gramatical histórica, que é aquela que aborda a compreensão das profecias considerando seu contexto linguístico e histórico. Essa interpretação, ela busca entender o significado original das palavras e eventos, levando em conta o contexto cultural da época em que foram escritas. Então, essa é a forma mais saudável que nós aqui deste canal adotamos. Claro, existem outras interpretações, por exemplo, como a dogmática, que é aquela estabelecida pela religião, ou seja, os concílios, os documentos da religião vale tanto quanto a palavra. Existem as interpretações místicas, que usa uma abordagem mais em relação à questão das experiências místicas humanas. E existe aquela interpretação rígida, literalista, que geralmente o sistema religioso usa essa interpretação. Por quê? Porque eles leem lá, por exemplo, em Mateus, que Jesus virá nas nuvens, e eles acham que isto acontecerá literalmente, desconsiderando essas regras que eu vou passar para vocês agora. Então, abençoado, essas regras de interpretação preditiva apocalíptica, se você seguir esses passos, você entenderá perfeitamente todas as profecias apocalípticas bíblicas, onde quer que ela esteja, inclusive e principalmente no Apocalipse de João. Geralmente a profecia, no seu começo, ela apresenta o oráculo, ou seja, quem está falando. Ela usa um profeta, mas quem está transmitindo a mensagem é o Senhor. Tanto que geralmente fala nos começos das profecias, palavra do Senhor a fulano de tal. Palavra do Senhor veio nestes dias. Por quê? Porque ali o profeta está dizendo que a palavra é de Deus. Então, a primeira regra, tá? A segunda regra é entender os antecedentes, o que aconteceu para levar aquela profecia, e depois a denúncia do pecado. Então, essa parte ela explora a narrativa que precede a profecia, detalhando os eventos que levaram ao julgamento divino. Nós exemplificamos no vídeo passagens como Abacuque e Oséias, tá? Depois vocês vão lá e vejam, enfatizando o quê? A importância de compreender o contexto. Então, essas duas primeiras regras, elas são essenciais, porque ela te dá um norte. Agora, a terceira
é que geralmente as profecias apocalípticas preditivas, elas anunciam julgamento. Então essa parte ela aborda o elemento central da profecia, destacando que o julgamento pode se manifestar pelo meio de eventos naturais, como fome, como secas, como pestes, ou por julgamentos de guerra. Esse é mais severo ainda. Então, ele ressalta a necessidade de interpretar essa linguagem poética dentro do contexto cultural judaico. O quarto é a promessa da restauração, onde nós finalizamos destacando que, apesar do julgamento, a misericórdia de Deus visa corrigir e purificar, buscando a humildade do povo. Isso mostra que a restauração é um aspecto vital e que Deus não busca o extermínio absoluto, como prega a religião, mas a renovação que houve da aliança para que os moradores da terra entendam desta maneira. E assim eu concluí essa mensagem, reforçando a ideia de se entender estes 4 elementos contidos nas profecias apocalípticas preditivas, porque elas te dão o norte, elas não deixam também você passar do tempo em que elas foram destinadas. E que a melhor forma de abordagem bíblica é a gramatical histórica. E devemos, irmãos, evitar a todo custo interpretações simplistas, dogmáticas, literalistas, rígidas ou místicas, ok? Então esse vídeo foi feito para você que leva a sério o seu chamado. Então eu fico por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Somos o povo da mais em toda a terra. Vamos a